Com as oscilações econômicas e o mercado imobiliário não apresentando os mesmos números de anos anteriores, é fundamental que o corretor de imóveis busque novas oportunidades para obter ganhos e constituir uma carteira de clientes fiéis. A administração de imóveis pode proporcionar ao profissional um rendimento contínuo para pagar as despesas e ainda gerar um lucro mensal. No entanto, diante da complexidade deste segmento, é essencial conhecimento e aprimoramento para o profissional enfrentar as situações que o setor apresenta. No programa de hoje recebemos o especialista em direito imobiliário, o Wilson Martins. Wilson, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Caio, na verdade eu que agradeço a oportunidade e sempre que for convidado, aqui estarei com enorme satisfação junto ao Cresce. Wilson, inicialmente explica as principais características que um administrador de imóveis deve possuir. Pois não, na verdade não são poucas as características, né? Mas eu seguramente, Caio, eu acho que tem 3 características que são essenciais, né? A primeira delas é o conhecimento, no sentido de que o segmento de administração e locação de imóveis, ele é bem regulado por uma lei específica, e aí eu estou me referindo à Lei 8.245 de 1991. Essa lei, na verdade, Caio, ela serve como um verdadeiro código. Código por quê? Porque, ao mesmo tempo, ela regula as regras de conduta, como as partes devem se comportar durante a locação, quais são os direitos, quais são os deveres do locador e do locatário. E se eventualmente existir o descumprimento de qualquer das regras de direito material, ou seja, as regras de conduta, existem também as ações que envolvem a locação do imóvel urbano. E quais sejam? Ação de despejo, revisional, renovatória e consignatória. Então, em um mesmo diploma, em uma única lei, a lei conseguiu pegar todas essas áreas do direito, tanto o direito material como o direito processual. Então, a característica essencial do corretor de imóveis ao operar no segmento de administração, seguramente é conhecer a lei do inquilinato. A segunda característica é a organização, Caio. Por que organização? Na verdade, a gente lida com um trânsito de informações muito grande, né? Imagina que administrar um único imóvel vai acabar financeiramente não colaborando muito na gestão financeira do corretor ou da imobiliária. Então, na verdade, a coisa começa a ficar extremamente atrativa, rentável, quando você administra uma carteira de imóveis. Por conta da carteira de imóveis que então se administra, imagine bem, tem que organizar o recebimento de vários aluguéis, vários condomínios, vários IPTUs, pagar vários condomínios, vários IPTUs e fazer várias prestações de contas para os proprietários. Então, o trânsito de informação é muito grande, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto documental. Então, a organização é primordial para uma boa gestão de uma carteira de administração. Então, olha, conhecimento, organização e responsabilidade, Caio. Responsabilidade por quê? A bem da verdade, o ser humano ele tem 3 necessidades essenciais para a sua vida: água, alimentação e moradia. Como, infelizmente, no nosso país nós não temos uma política habitacional bem desenvolvida, a verdade é que no Instituto da Locação do Imóvel Urbano deságua uma substancial parcela da população que precisa de moradia e que mora através do Instituto da Locação. Então, quando eu digo responsabilidade, no sentido de que o corretor precisa ter responsabilidade social com o que ele está trabalhando. Ele está trabalhando com moradia, ou seja, se eventualmente se comprometer em entregar o contrato no dia tal, que entregue o contrato no dia tal para o locatário. Se eventualmente se responsabilizar que o repasse da verba ou do crédito para o proprietário é no dia tal, que nesse dia seja repassado o crédito do proprietário. Então, Caio, olha, essas 3 características eu penso que são essenciais: conhecimento, organização e, acima de tudo, bom relacionamento e responsabilidade para fazer a gestão da carteira. Antes de iniciar a administração imobiliária, é importante verificar a parte documental do imóvel e do proprietário. Nesse momento, quais são os principais cuidados que o corretor de imóveis deve ter? Em verdade, Caio, primeiro merece a gente pontuar o seguinte: imagine analogamente uma loja em que pretenda desenvolver atividade de compra e venda de qualquer produto, né? Essa loja, sem material a expor, sem vitrine, sem ter o que comercializar, ela estará fadada ao insucesso. Analogamente, o que eu estou querendo dizer, Caio? Em verdade, o corretor de imóveis ele precisa, sobretudo, logo no início, captar imóveis.
Então, a captação do imóvel, ter produtos na sua prateleira, é o ponto de partida para você poder fazer a gestão de uma carteira. Sem o produto, sem o imóvel estar disponível para locação, não dá nem para pensar em começar o trabalho. Bom, tudo começa verdadeiramente na captação. E no que se refere à parte da documentação, desde esse primeiro momento a gente precisa estar antenado, prestando atenção. Por exemplo, imagine o seguinte: quando se diz que a pessoa é proprietária do imóvel, ela tem tecnicamente o direito de exercer 4 faculdades: usar, gozar, dispor e reaver a propriedade das mãos de quem injustamente possua ou detém. A locação está amparada em qual dessas 4 faculdades? Está amparada na faculdade de gozar da propriedade. O que é gozar? É aproveitar o seu fruto. E o aluguel que eventualmente se receba por conta daquela locação é um fruto que a propriedade acaba propiciando. Pois bem, mas é necessário nós sabermos que aquela pessoa que vai estar recebendo então o fruto da propriedade, o dinheiro devido ao aluguel, de fato tem legitimidade para tal. Realmente ela é o proprietário do imóvel. Então, o cuidado inicial é tomar conta da documentação do imóvel, saber quem é o proprietário, saber se eventualmente pesa sobre uma propriedade um usufruto. Por exemplo, nesse caso, quem receberá o dinheiro do aluguel não é o nu proprietário, mas sim o usufrutuário, né? Saber qual é o valor exato do valor do condomínio, qual é o valor exato do valor do IPTU, porque na verdade, em tempos atuais, todo mundo está precisando fazer conta, e contas pequenas. Então, eventualmente, um valor de um condomínio informado de modo equivocado, um valor do IPTU informado de modo equivocado, é o início de ruído na locação. Então, o cuidado inicial, Caio, verdadeiramente é tomar conta da documentação. Quer seja para saber, por exemplo, quem é o proprietário do imóvel, quer seja para saber quais são os custos que verdadeiramente incidirão sobre aquela ocupação, né? Trabalhar com a administração de imóveis proporciona ao profissional um rendimento contínuo, mesmo em tempos de oscilações econômicas? Essa pergunta é ótima, Caio. E a verdade, eu penso que passa pelo seguinte: o corretor de imóveis, de modo um pouco mais clássico, a atividade do corretor de modo mais clássico, mais tradicional, seria a compra e venda de imóveis por si só. Só que, bem na verdade, a compra e venda ela é cíclica. Tempo que se vende bem, tempo que se vende mal. Tempo que o mercado está aquecido e tempo que o mercado está passando por um momento de desaquecimento. O que, ao meu sentir, é o momento que nós nos encontramos hoje. Então, a administração e locação de imóveis é justamente uma atividade que o corretor pode desempenhar para que não fique nesta regra de instabilidade que, eventualmente, a compra e venda por si só propicia. Então, a administração de imóveis, ela propicia mensalmente fazer com que o corretor de imóveis, à medida que administra o imóvel, um percentual do valor daquele aluguel será retido legitimamente a título de remuneração ou taxa de administração. Então, veja bem, mensalmente ele retém. Então, à medida que a carteira de imóveis ela vai se avolumando, mensalmente você terá um volume de recebíveis que faz com que o corretor de imóveis ou a empresa imobiliária não fique tão susceptível aos intempéries que, por vezes, a compra e venda propicia ao corretor de imóveis. Com relação à vistoria, quais são os principais pontos que o profissional deve levar em consideração para realizar uma verificação criteriosa? É como se, analogamente, me perdoe a comparação, é como se fosse a separação ou o divórcio. É quando os ânimos estão um pouco mais acirrados. O locatário, em tese, ele busca se desvincular daquela obrigação no menor prazo possível, porque é como se fosse uma ampulheta ou um velocímetro de um táxi que está ligado. Enquanto você não desocupar o táxi, enquanto você não desocupar o imóvel, os aluguéis e todos os encargos continuam correndo. Então, não é raro fazer com que os locatários tenham interesse em entregar o imóvel sem algumas cautelas devidas, né? E essa cautela devida qual é? Para que o corretor colabore com esse momento. É lá no início da contratação do aluguel fazer uma vistoria extremamente descritiva. Então a vistoria, Caio, serve para quê? Para que no momento do início da locação possa se fazer um memorial descritivo, escrever, narrar, de modo extremamente exaustivo, eu ousaria dizer, a maneira pelo qual o imóvel está sendo entregue, para documentar a fotografia do momento. Quando eu digo fotografia, é a fotografia mesmo, hoje com fotos digitais até facilita. Então, é fazer não só um memorial descritivo de como está o imóvel, mas colaborar com isso com um acervo fotográfico. Qual é o intuito de tudo isso, Caio? É, na verdade, fazer com que aquele momento lá na frente, onde então se potencializaria ou se potencializará algum tipo de problema, existir um norte de solução. E o norte de solução lá na vistoria de saída é uma vistoria de entrada bem feita.
Então a vistoria é uma das atribuições que eu julgo como muito importante na gestão de uma carteira de administração, tanto a de entrada como a de saída. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Professor, entre as atribuições de um corretor de imóveis está a solução de conflitos? Quando eventualmente chega algum conflito de interesse entre o locador e o locatário para ser solucionado, as pessoas chegam com os ânimos, não errados, extremamente exaltados. Então, uma das características, dentro da sua primeira pergunta, que talvez o corretor deva ter, é resiliência, serenidade, equilíbrio emocional. Acho que é uma boa palavra para que a gente consiga mediar, arbitrar, conciliar conflitos que eventualmente possa existir na relação entre o locador e o locatário. E mediar mesmo, Caio. A bem da verdade, uma outra mazela que a gente tem percebido na sociedade é um judiciário nosso extremamente assoberbado, com causas aos milhões, né? Então, nem sempre a solução passa pela via judicial. Então, uma boa mediação, uma boa conciliação feita pelo profissional no que se refere à administração do imóvel, eu acho que é uma grande oportunidade de solucionar conflitos de interesse que eventualmente vem existir entre as partes. Na sua opinião, é interessante utilizar sistemas para gerenciar as locações e facilitar o cotidiano? A administração de imóveis ela se torna mais vantajosa quando você ganha escala, quando você tem volume para fazer, né? Administrar um imóvel, proporcionalmente você vai ter uma remuneração de um único imóvel, né? A taxa de administração que comumente se percebe, média, é de 8% sobre o valor do aluguel. Um aluguel de R$1.000, taxa de administração, comissão do corretor, R$80. É um valor relativamente tímido para que isso venha colaborar no dia a dia do profissional. Mas à medida que isso ganha escala, à medida que você ganha volume, isso verdadeiramente faz com que acaba tendo oportunidade de bons recebíveis. Agora, você só consegue fazer volume, você só consegue fazer escala à medida que você tenha a oportunidade de se valer dos meios tecnológicos que hoje nós estamos à mão. Existem algumas empresas que têm alguns sistemas para gestão de carteira de administração de imóveis e locação, em condomínio também. Então, Caio, nos tempos atuais, para que você faça escala, nós não podemos deixar de estar à mão com essas ferramentas tecnológicas, onde então essas ferramentas acabam por propiciar um bom armazenamento dos dados, tanto do locador como do locatário, como prazo de reajuste do contrato, sinalizar as épocas próprias do reajuste, sinalizar eventuais controles que se precisa ter, emitir de MOB, que é a Declaração de Operação Imobiliária para a Receita Federal. Então, existe uma série de atribuições que o corretor precisa tomar no que se refere à gestão da carteira de administração, que sem uma ferramenta de informática, sem um produto com essa característica, vai acabar dificultando a sua operação ou fazendo com que a carga de trabalho seja extremamente excessiva. Então, eu acho como imprescindível, à medida que a carteira vai crescendo, você venha a aproveitar a oportunidade de alguns sistemas de controle, de administração e locação de imóveis. Para finalizar, deixe o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Meu recado vai no sentido de motivar o profissional da área a atuar no segmento de locação e administração. Como disse anteriormente, a venda ela é cíclica. O mercado imobiliário ele varia. Tempo que se vende muito, tempo que se vende pouco. Tempo que os lançamentos estão aquecidos, tempo de escassez de lançamento. Pois é justamente para esse momento em que as coisas não caminham muito que bem, o corretor tem à sua mão, dentro da oportunidade das atividades que ele pode desenvolver, está o segmento de locação e administração de imóveis. Então fica aqui o meu recado, no sentido de que o corretor busque conhecimento, busque se aprofundar sobre o tema locação e administração de imóveis, porque verdadeiramente colabora demais na mantença da sua atividade profissional. Wilson, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo conteúdo passado aos corretores de imóveis neste programa. Imagina, repito que é sempre um prazer vir aqui ao Cresce, né? Nesse momento, Caio, que eu penso extremamente emblemático para falar sobre administração e locação de imóveis para o corretor. É bem verdade que o segmento de venda ele não vem atravessando um bom momento, né? Então a gente tem percebido o interesse grande dos corretores pelo tema administração e locação de imóveis. Então eu verdadeiramente fico agradecido e honrado da oportunidade e da confiança em poder vir aqui trazer um pouquinho de informação para a nossa categoria. Obrigado.
corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode obter algumas dicas sobre os principais procedimentos na administração de imóveis. Tem alguma dúvida sobre o mercado imobiliário ou alguma sugestão de tema para abordarmos no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela. Lembrando que sua participação é sempre fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço, te aguardo no próximo programa.